Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Cumprimento também a todos que estão online, participando e cultuando a Deus também através do aplicativo da Igreja Imune, do YouTube, do Facebook. Seja muito bem-vindo a esta casa de oração. Sinta-se em casa, aí na sua casa, junto conosco. Mas adore, glorifique, exalte e seja abençoado nessa noite. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, do versículo 35 em diante. 35 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Amém? Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela palavra e entregando tudo nas mãos do Senhor, convidando o Espírito Santo a ministrar os nossos corações. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui no teu altar, que é santo, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha me alcançar com a tua graça, com a tua misericórdia, e usar-me como um canal, um instrumento de bênção para a tua igreja, para a vida de todos aqueles que estão cultuando ao Senhor junto conosco. Abençoa, Jesus, cada um dos teus filhos, e que seja feita a tua vontade, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, glória a Deus. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é: que voz você tem ouvido? É algo muito importante a gente compreender isso, porque são muitas vozes que falam na nossa mente, para o nosso coração, são muitas vozes. E hoje, no TSD de hoje, de Gênesis 45 e 46, a gente ali lê o momento em que Deus, ele fala com Jacó, após ali José se revelar a seus irmãos e convidar o pai para ir com ele para o Egito, porque senão iam morrer de fome. E ali, claro que Jacó
Israel fica temeroso, largar tudo que ele construiu, né? E ir para uma terra estranha, com um filho que tinha sido dado como morto, e de repente aparece como governador do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Jacó. Então Jacó ouve a voz de Deus dizendo: não tenha medo, vai. Isso é Deus falando. Mas a gente vai encontrar também, lá no Salmo 23, do TSD de hoje também, do nosso tempo a sós com Deus, Davi falando para Deus, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi fala com Deus, isso depois de ouvir muitas vezes a voz de Deus dizendo: vai que eu sou contigo, vai porque eu já estou na frente dessa batalha. Porque Davi entendeu que a nossa guerra, ela não é física. Ele não ganhava as batalhas só na força do braço e dos soldados, dos guerreiros que ele tinha. Mas ele ganhava as batalhas, primeiro espiritualmente, porque Deus levantava do trono dele e decretava a vitória na vida de Davi. Porque a Bíblia vai dizer que Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então alguém que tem o coração segundo o coração de Deus é alguém que ouve a voz certa. E não comete tantos erros como eu e você. Apesar de ter cometido muitos. Porém, nunca perdeu a fé dele em Deus. Porque ele sabia que tudo que ele sofria era consequência das suas escolhas. Não faz como a maioria de nós que bate o pé, faz beicinho, diz: eu não vou mais para essa igreja, eu não vou mais para isso, eu não faço mais aquilo, porque Deus não quer fazer o que eu estou pedindo para ele há tanto tempo. Davi não, ele tinha consciência de que Deus era soberano, mas também de que Deus era pastor dele, que nada iria faltar mesmo em todos os momentos de dificuldade. Mas nós lemos um texto aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e a história de um homem chamado Jairo, e principalmente a convicção daquele homem, que pela fé decidiu ouvir a voz de Jesus, do Filho de Deus, e alcançou o maior milagre da vida dele, que foi ali a ressurreição da sua filha, que estava morta. E Jesus disse: levanta. E ela, todos já tinham dito: ela morreu, não adianta mais incomodar o mestre, ela está morta. E Jesus é aquele que dá a vida, mas é também aquele que tira a vida quando chega a hora e o momento. Então, essa história, ela começa alguns versículos antes do 35. Ela começa lá no versículo 22, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 22, diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava, ou que o comprimia. Essa história começa aqui, um homem desesperado com a filha morrendo e pedindo socorro de Jesus, do Filho de Deus. Mas no decorrer dessa história, nós identificamos muitas vozes ali. E aí, eu e você precisamos nos identificar com esse homem que estava em um momento da sua vida de desespero, em um momento onde não tinha esperança, mas ele viu esperança em Jesus, no Filho de Deus. E olha o que acontece, várias vozes começam a surgir de todos os lados. Primeiro no versículo 35,
Nós já ouvimos ali, versículo 35, coloque aí para mim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E o que é que essas pessoas dizem? Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Quem é que está falando aí? É o inimigo. Você é a voz do inimigo. Quando ele diz para você: não tem mais jeito para a tua vida. Para. Não adianta. Não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta falar da palavra de Deus, não adianta nada para ti. Já acabou. Tua vida já era, teu sonho já era. Não tem mais esperança para ti. E o diabo fala. E ele fala. E ele fala nesse sentido. Acabou. Morreu. Não tem mais jeito. Não incomoda mais Jesus, não ora mais, não adianta mais, está tudo perdido. Essa é a voz do inimigo das nossas almas. Quando você escutar essa voz, faça como Jesus, declare a palavra, diga: está escrito, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sai, Satanás, que o meu Redentor vive e eu vou vencer essa guerra. Ali o inimigo, ele fala, ele usa pessoas, como usa muitas vezes para tentar nos abater, nos entristecer e nos fazer desistir, olhar para trás. E ali essas pessoas trazem um recado de desesperança, de fracasso, de morte. Não incomoda mais, não adianta mais, fica em casa aí sem fazer nada, que é melhor. Ir para a igreja para quê? Ir louvar para quê? Ir adorar para quê? Eu te digo que vale a pena adorar, vale a pena servir. E a gente prossegue no versículo 36. Vamos ver de quem é essa voz. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Jairo, missionária Gorete, não tenha medo, tão somente creia. Essa é a voz de Deus. Você quer discernir? Uma voz negativa, pessimista, sempre vai ser do diabo. Uma voz positiva, uma voz que traz esperança e fé. Não tenha medo, então somente creia e siga, prossiga em frente. Essa é a voz de Deus. Essa sempre vai ser a voz de Deus. E a Bíblia está repleta de palavras como essas. Mas no versículo 38 tem uma outra voz. Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Essa aí é a voz da emoção. É a voz humana, que chora, se desespera, sabe, que grita, que lamenta, e que não pensa, que não raciocina pela fé, que não vive nesse momento pela fé. Ali eram pessoas à toa, sem fé. Não é o inimigo, não. Às vezes a gente está desapercebido, a gente está à toa, sem estar no Espírito, sem estar com uma vida de oração com Deus. Tem gente que insiste em ser desobediente à liderança da sua igreja, não lê a Bíblia, mas quer vitória. E a voz de Deus você só identifica como Jesus, que lia as Escrituras e sabia onde estava escrito e como ele podia combater Satanás. Jejuar, orar, sentir a presença de Deus faz parte, mas tudo isso sem palavra é uma fé vazia, porque na hora da afronta do diabo, e se não tiver a unção, você vai falar o quê? Só vai chorar, gritar, se lamentar e se desesperar, né?
Ouvir a voz de Deus, eu só ouço quando eu conheço a palavra, porque se Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra, o que eu preciso está na palavra, porque eu não sou 100% espiritual, eu e você somos carne, então a gente por isso que Ele deixou escrito, porque senão nós não compreenderíamos os mistérios de Deus nessa terra, somente através da palavra, revelada por Ele. No versículo 39, tem uma outra voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Essa é a voz de Jesus falando comigo e com você, trazendo calmaria, trazendo esperança, despertando a nossa fé. Jesus faz isso, Ele fala com amor: calma, não se desespere. Por que esse alvoroço todo? Essa situação que você está vivendo não é para sempre, ela vai passar, e eu vou te dar vitória. Não é para a morte, mas é para a vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Parece fácil, né, irmãos, identificar assim? Depois da gente ler muito, orar muito, chorar muito, fica fácil. Mas eu não sei você, mas eu já tive momentos da minha vida que eu li a Bíblia toda e eu não entendi uma vírgula. Já aconteceu isso contigo? Eu lia todo dia, mas terminava de ler, fechava e não entendia nada. Estava toda marcada de vermelho, de amarelo, de azul. Eu tenho uma Bíbliazinha lá em casa que ela tem 22 anos que ela me acompanha, mas é marcada de Gênesis e Apocalipse. Mas naquele período que eu lia ela, eu não entendia nada. Mas o Espírito Santo dizia: lê de novo, um dia tu vai entender, não para de ler. Lê de novo, lê 10 vezes, uma hora tu vai ter discernimento, não desiste. Mas tem gente que desiste: não adianta, vou só ouvir pregação, vou só assistir pastor falar. Não, o que Deus fala através da minha vida, da vida de outros irmãos aqui, é algo que Deus falou com eles. Deus quer falar diretamente com você. E aí no versículo 40, e eu já vou começar a ministrar, isso é só a introdução, tá, irmãos? Só para você entender como em um texto tem tantas vozes. Imagina no nosso dia a dia, quantas vozes nos atormentam. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Você acha que só você que enfrenta isso? Alguém ri de você? Jesus passou por isso também. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. E aí eu te digo uma coisa. Primeiro, o inimigo falou aí, riu. Todo mundo riu de Jesus, disse: ele está doido. Esse homem aí, quem ele pensa que é para dizer que a menina não está morta, se já foi comprovado que a menina está morta? E Jesus, sabe o que ele faz? E aí ele faz uma distinção entre o justo e o injusto. Ele pega somente aqueles que ele viu que tinham fé. O pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele. E o que ele faz? Vai para um lugar separado. E aquele povo todo que estava ali só rindo, criticando, falando mal, fofocando, chorando de mentira, ele disse: sai, vocês não vão contribuir em nada, só vão atrapalhar. Cuidado com quem você anda. Tem gente que só está perto da tua vida para te atrapalhar, para rir, para criticar, para querer atrapalhar a tua vida. Primeiro a voz do inimigo, rindo, debochando das palavras de Jesus.
quantas vezes nós recebemos afronta, deboche contra a nossa fé, crentezinho, crentezinha, tudo besta, tudo bobo. Será? Eu tenho convicção de quem eu sou, filha de Deus. Eu sei que eu vim do céu e eu vou voltar para lá. E você que ri e debocha de nós cristãos, quem você é, de onde você veio e você sabe para onde você vai? Eu sei. É muito arrogante. Não, tenho convicção de fé. Está escrito na palavra que eu sou filha de Deus, fui gerada e criada por Deus, recebi o sopro da vida, o fôlego de vida que veio de Deus. E a Bíblia diz que o corpo, a matéria volta para a terra e o espírito volta para Deus, e a alma é eterna. Então eu sei para onde eu vou, de onde eu vim. Não é arrogância nem prepotência não, é fé, é convicção de fé. Depois que o inimigo debocha, mais uma vez a gente ouve aí a voz de Deus através de Jesus, buscando o quê? Intimidade com quem acredita nele para operar o milagre. Quer milagre? Tem intimidade e relacionamento com Deus, que você vai ter o teu milagre alcançado pela graça de Deus. Irmãos, e por fim, no versículo 41 e 42, se concretiza o milagre. A voz de Deus fala de novo através da boca de Jesus. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina. É Deus falando. Marcelo, eu te ordeno, levanta e anda. É Deus falando. Deus fala conosco assim: levanta, seja forte e corajoso, não desista. É Deus. Imediatamente a menina se levantou, porque quando Deus fala, não tem morte, não tem demônio, não tem doença que resista. Ela tem que sair e o milagre tem que acontecer. Aleluia! Deus sempre vai falar palavras de encorajamento para mim e para você. Mas Deus também, Ele vai nos confrontar quando é necessário. Ele vai nos exortar quando é necessário. Mas Deus, Ele sempre vai falar palavras positivas que vão te despertar para a transformação da tua vida, do teu caráter. Mas o diabo não. Ele sempre vai colocar dúvida, engano, mentira, pessimismo. Você não consegue, você não é capaz, não tem jeito. Isso aí você tem que aprender a discernir e fazer como Jesus. Segue o exemplo. Está escrito. Está escrito o quê? Só se você ler a Bíblia que você vai saber. Para substituir uma mentira do diabo por uma verdade, só lendo a Bíblia. Senão você vai continuar acreditando nas mentiras de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. E ele é especialista em enfeitar mentiras mentirosas para mim e para você. Você acredita se quiser. Você já sabe quando é ele que fala e quando não é. E aí a gente precisa tomar a decisão. Provérbios 1, 28 ao 32. Agora sim eu vou começar a pregar, tá, pastor? Provérbios 1, 28, 32. Então vocês me chamarão, mas não responderei. É Deus falando. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Salomão, ele abre
o seu livro, nesse capítulo 1 de Provérbios, mostrando a importância de ouvirmos a voz de Deus. Deixa nesse versículo 33 aí. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não está dizendo que não terá problemas, tá, irmão? Está dizendo que no meio da tempestade o Senhor vai estar dando provisão. Está dizendo que no meio do deserto o Senhor vai prover o maná de cada dia. Está dizendo que mesmo que o inimigo esteja ao derredor, tu não vai estar lá tremendo não. Tu vai estar crendo. Tu não vai estar desesperado. Porque o Senhor vai estar te guardando em segurança. Isso é ouvir a voz de Deus. Sabe, ele faz distinção aqui, não é acepção não. Para receber a bênção não tem que estar em obediência? Quem não está em obediência atrai o que para a sua vida? Maldição. Mesma coisa, quem ouve a voz de Deus vai permanecer em segurança e estará tranquilo. Mas eu tenho que ouvir e obedecer. Não adianta eu marcar minha Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho um marcador amarelo, verde, azul, laranja. Eu tenho uma coleção. Lindo. Marca aqui, marca ali. Mas se não viver o que está lendo e marcando, está perdendo tempo também. Se não obedecer o que está marcando, está perdendo tempo. Tem que obedecer, tem que viver, tem que praticar. Tem que colocar em prática no dia a dia. Mas não é tão fácil, irmãos, como a gente aqui viu na passagem da história de Jairo e do milagre da sua filha. Não é tão fácil assim, não. O inimigo, ele vem muito disfarçado. Às vezes nos deixa confusos, às vezes nos deixa com dúvidas. Para identificarmos essas vozes, nós precisamos primeiro ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Tem pessoas que dizem, não, tenho Jesus no meu coração. Que coração? Um coração que vive em desobediência, beberrão, um coração que vive somente em pecado, de adultério, de prostituição, mentindo, enganando, roubando, traindo. Que coração é esse? Coração? Não desejo mal para ninguém. Como assim, se na primeira oportunidade que tem, dá uma rasteira no colega do trabalho, fala mal de alguém, e por quê? Que coração bondoso é esse, que faz o mal e nem sente culpa pelo que faz? Mas para viver a presença de Deus integral, real na minha vida, eu preciso passar por um processo. E tem muitos irmãos nossos que estão há décadas no Evangelho e nunca se permitiram viver Romanos 12:2, o versículo mais amado da Imune. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão desse mundo, irmãos? Mentir, enganar, trair, egoísmo, orgulho, tudo é o padrão do mundo. Vaidade em excesso, desesperadora, passar por cima de tudo para conseguir meus objetivos. Mas ele diz, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo vem de uma palavra que antes eu não entendia e eu achava ela feia, metanoia. Até falei de manhã lá na Imune da Cidade de Deus. Metanoia, porque me remete a noia, noiado, né? Paranoia, pessoa, né? Paranoico. Mas não é isso não, irmãos. Metanoia, ela é uma palavra de origem grega. Eu fui pesquisar, irmãos, viu? No seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Mudar de ideia significa arrependimento, significa conversão tanto espiritual como intelectual, significa mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento, de caráter. É mudança geral, é mudar tudo.
A pastora Elisângela que está aqui hoje é completamente diferente da de 22 anos atrás. A cabeça, há 22 anos atrás, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, era uma cabeça doente, era uma cabeça que vivia uma vida depressiva, ciumenta, arrogante, orgulhosa. São 22 anos de processo e ainda não chegou nem perto do que Deus quer. Já melhorou um pouquinho. Imagina. Mudança de mente, de comportamento, de temperamento. O pastor Ed, que conhece, ele diz, né? Já melhorou muito. Ele fala assim. Porque conhece quem convive, quem conviveu com a antiga, com a velha criatura, né? O processo é constante. Agora, tem cristãos que estão nesses mesmos 22 anos que eu estou no Evangelho, continuam do jeito que estavam lá. Não se permitem viver a transformação que o apóstolo Paulo viveu e que ele dá dica, vive também. Quem era o apóstolo Paulo? Perseguidor de cristãos. Eu pergunto para você, quando ele perseguia cristão, ele dizia que ouvia a voz de quem? De Deus. Ele matava cristãos e ele dizia, Deus falou comigo, vai lá e mata esses que estão aí seguindo Jesus, mata. E ele dizia, Deus fala comigo. Será que às vezes a gente não ouve também uma voz do inimigo e acha que é Deus falando? Irmãos, precisamos estar atentos. Quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus, que ele tem ali uma mudança de direção, opa, quer dizer que eu estou perseguindo a pessoa errada? E agora? Bagunçou tudo dentro dele. Um homem estudado, inteligente, sabe, eu acho que ele tinha faculdade, doutorado, tudo dentro das escrituras. E de repente, mudar de direção completamente é radical demais. E eu pergunto para você, desde que você aceitou Jesus, tua vida mudou de direção? Ou você ainda está meio capengando por aí? Ainda continua em dúvida? Será que é isso mesmo? Eu tenho que fazer, levar o ID do Senhor? Eu tenho que renunciar? Eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que ter transformação? Que nada, vou viver no meio termo mesmo. Vai vivendo no meio termo que tu tem uma vida no meio termo também. Não vai ter nada. Uma vidinha qualquer. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele não quer uma vidinha qualquer. E como que eu consigo renovar a minha mente? O primeiro passo é pensar no que você anda pensando. O que anda passando pela tua mente? Que tipo de pensamento você tem alimentado no teu coração e na tua mente? Conformada com a vida que está tendo, uma vida sem prosperidade, sem vida sentimental abençoada, uma vida familiar fracassada, está conformado? Está alimentando esse tipo de pensamento? É isso mesmo que Deus quer, é o que Deus quer, nem todo mundo nasceu para viver bem, talvez eu seja nessa parcela que é para viver mal. Gente, que é isso? Todos nós fomos chamados por Deus para viver o melhor dessa terra, todos nós. Então não se conforme com menos do que isso. Viver o melhor dessa terra, provar, usufruir daquilo que Deus criou para mim e para você. Se você está pensando de acordo com a palavra de Deus, você está bem. Mas se você anda pensando coisas que te levam a uma vida de autopiedade, de fraqueza, de desânimo, tem alguma coisa errada. E aí eu quero te dizer o seguinte, Evangelho de João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus:
João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A maioria de nós gostamos muito do 32, né? E conhecereis a verdade os libertará. Mas volta lá no 31. O segredo está aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Está falando para pessoas que acreditaram em Jesus como Salvador. Talvez eles tenham perguntado: Senhor, e agora? Nós cremos que tu és o Filho de Deus. E agora, o que vai ser de nós? Como é que nós vamos viver nessa terra? E aí Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quer dizer, deixa aí, quer dizer então que tem discípulos que não são verdadeiros? É isso que está escrito na Bíblia? Tem discípulos que é só aparência. Tem discípulos que podem estar do alto da cabeça à planta dos pés, vestido de crente, mas o coração nem chega perto de Deus, que é um coração tão sujo, que são discípulos falsos discípulos de Jesus. Mas o segredo está em permanecer firme na palavra. E eu pergunto para você: você tem permanecido firme na palavra? Para eu permanecer firme na palavra, eu tenho que tomar café com a palavra, almoçar com a palavra e jantar com a palavra, para eu poder ser bem alimentado, bem nutrido da palavra. Senão eu não consigo permanecer na palavra. Se eu faço simplesmente uma leitura rápida da Bíblia, e quando eu fecho ela, eu não lembro nem o que eu li, isso não é permanecer na palavra. Permanecer na palavra é viver o que ela diz. E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje pela manhã. Quantos aqui gostam de comer aquela pizza? Olha aí, levantaram assim. Aquela pizza especial que vem com a borda recheada, né, Polly? Borda recheada. Aquela pizza portuguesa. Calma, pastor, ainda nem cheguei lá. Calma aí. Aquela pizza grande, né? Quanto que é uma pizza GG aí? Dessas recheada. Digam aí para mim. Quanto custa uma pizza? 70, 80 reais, 70. Uma pizza grande, né? Que dá para uma família normal, não é o caso da minha, comer. Para mim tem que ser duas, né? E eu pergunto para você. Muitos aqui têm essa reclamação. Eu leio a Bíblia, mas não entendo. Não entendo nada. E eu tento, eu leio, eu me esforço, mas eu não entendo. Você já pensou em comprar uma Bíblia de estudo? Para poder compreender melhor a Bíblia? Porque para preparar uma ministração, tem gente que não, como o pastor Ed, que nem precisa preparar nada, já está. Não é o meu caso, eu estudo muito, né? Pastor Fábio também, eu que o diga, semanas sem ver este homem estudando a palavra. Quando eu não entendo, eu pesquiso. Eu pego as Bíblias, pego as traduções, o estudo. E aí tem muita gente que só tem aquela sua Bíbliazinha lá, que ganhou quando se converteu. Que ela já está tão velhinha que tem página que já foi até arrancada. Mas se convidar para dividir uma pizza, um lanche, primeiro. Hoje, uma Bíblia de estudo, ela está em média 80, 100, 120, uma simples.
É 1, 2 pizzas que você deixa de comer. Você pode comprar uma Bíblia de estudo para estudar e aprender a palavra de Deus. É verdade. Mas aí, ao invés de fazer isso, fica dando desculpa. Não entendo nada, leio e não entendo, leio e não entendo. E pronto, e fica por isso mesmo. Permanecer na palavra é compreender, é prosseguir, é agir, é aplicar a palavra que você leu na sua vida. Isso é permanecer, estar ligado, vivendo a palavra em sua integralidade. Não entendeu? Pesquisa. O que significa isso para a minha vida? Vai ficar aí à toa? Ou vai procurar viver a palavra, ter gosto, prazer em meditar, em estudar? Para fazer uma faculdade tem que estudar, para fazer prova, para ser aprovado. E por que para ser aprovado no reino de Deus não estuda, não se esforça? É preguiçoso. Permanecer na palavra vai muito além de ler. É estudar, é meditar, é agir e colocar em prática. Quero vitória, quero sair do deserto, quero porta de emprego, quero vida financeira próspera, quero um amor, quero casar, quero ter filhos. Quer ler a Bíblia? Não entendo, então continue esperando. Lê a Bíblia. Gente, o reino de Deus é tomado por esforço. Quando Jesus diz isso, é esforço mesmo. Não é conversa não, é esforço, é dedicação. Para ouvir a voz de Deus eu tenho que conhecer o Deus que eu quero ouvir a sua voz. João capítulo 1 versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí tem aquela turma da teologia, muitos jovens, pastor Ed. Ai, pastor Ed, eu estou mirando uns jovens seus aí faz tempo, mas eu vou continuar mirando, só mirando. Deixa Deus falar. Pastora, a gente vive no tempo da graça. Ai, que tremenda graça. É graça, pastora. Sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Agora é tempo da graça. É amor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Sacou? É? Vou te dizer uma coisa. Jovem que vive lá no TikTok, que vive no YouTube, é palavrão, é indecência, é porcaria, sabe? É toda hora, tudo que não presta. No Free Fire, né? Não sei nem o que é, gente. Sou tão antiga, mas é antigo esse negócio, mas não conheço o jogo. Eu quero te dizer o seguinte, jovens e não só jovens, mas tem outros também que estão vivendo aí debaixo dessa graça, que acham que Jesus, quando aparece os filmes, Jesus ali na cruz, sofrendo por nós, é ficção científica, é ficção, é só filme, né? Criado pelo homem. Não, está na Bíblia, tudo isso. Você deveria dar mais valor, não foi de graça. Nós vivemos o tempo da graça, mas essa graça ela foi conquistada com sangue, com sofrimento, com discípulos, apóstolos decapitados, mortos, sabe, apedrejados. E eu e você queremos viver como se nada disso fosse real, viver de brincadeira fazendo a obra de Deus. Gente, nós falamos muito sobre graça. O próprio Deus, Ele nos concedeu graça, cheio de graça e de verdade. Porém, muitos estão fazendo tudo errado aí, achando que vai viver o melhor de Deus nessa terra, como eu já disse. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pode parecer que na tua vida tudo está correndo às mil maravilhas, mesmo você vivendo uma vida enganosa,
Você nem é crente, nem é do mundo. Tu está no meio termo, tu não sabe nem o que tu é. Vem para a igreja, canta, dança, volta para casa, não lê a Bíblia, não ora, não consagra, não participa de nada que é te direcionado para fazer, para você ter uma vida com Deus. E aí, sabe o que acontece? É como um exemplo que eu dei hoje de manhã. Chegou uma irmã com a pastora Joyce Maia e fez um questionamento com ela e disse assim: pastora, eu conheço um grupo de amigos que são da igreja e eles estão vivendo uma vida totalmente errada, fazendo falcatruas, fazendo coisas ilícitas, mas eles são crentes, eles são dizimistas, são ofertantes, colaboram com a obra, estão lá na igreja. Mas eles me contaram que estão fazendo coisas ilícitas e que Deus está abençoando eles. O que a senhora me diz disso? Como é que pode isso? Eles confessaram para mim em particular que estão fazendo coisas ilícitas, mas estão prosperando, sendo abençoados. E ela, cheia da sabedoria do Espírito Santo, que é uma mulher que vive uma fé inteligente, que não desperdiça palavras, mas que é sábia, ela disse: olha, o diabo é o pai da mentira e do engano, ele tem poder nessa terra. Deus não está nesse negócio, eles estão vivendo debaixo de um engano. A prosperidade que está na vida deles não vem de Deus. O diabo também faz prosperar e faz a pessoa achar que ela está prosperando debaixo da graça de Deus, mas Deus não está nesse negócio. E vou lhe dizer mais, não se engane, um dia a fatura vai chegar, e tudo que está em oculto vai ser revelado e vai ser cobrado, porque nós vivemos a lei da semeadura. A fatura chega, não pense que vive, e é dobrada, né, irmão Marcelo? Tem gente que acha que pode enganar o Espírito Santo, gente, mas só isso daqui, erradinho aqui, eu vou roubar um pouquinho ali, enganar um pouquinho aqui, mas eu vou dizimar daquilo que vier. Não vai funcionar, a fatura vai chegar, a cobrança vai vir, e Deus só é justiça, Ele não é vingativo, Ele é justo. Então a gente precisa ter cuidado onde a gente está pisando, o que a gente está semeando, ainda mais usando o nome de Deus. E aí, gente, eu já estou caminhando para o final, primeira vez, hein, pastor? Eu quero te dizer, está parado o relógio? Tá não, pastor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Para aprender, para discernir a voz de Deus e a voz do diabo, a gente precisa entender isso aqui, ó, que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos, e onde argumentos é aquilo que você fala, que você ouve, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e fazemos o quê? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, o que são fortalezas? A Bíblia diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza, irmão, é uma mentira na qual nós passamos a acreditar muitas vezes. Você sabia que na nossa mente às vezes se levantam fortalezas que você não consegue vencer com a tua força humana, somente com jejum e oração, porque é a arma espiritual. Mas a fortaleza é uma mentira do diabo, algo que é difícil de ser vencido, é aquele sentimento negativo, aquela coisa de desesperança, não tem jeito, não vou não, muito longe, né, Graciele, para vir para a igreja. Eu me alegro quando eu vejo a Graciele atravessando, irmã Marinês lá do Iranduba, vem para cá. E muitos aqui que chegam aqui com tanta dificuldade, mas não desiste de vir, porque sabe o que?
não é quem está aqui fisicamente, é quem está aqui em espírito, Jesus Cristo de Nazaré. Eu te pergunto, você crê que Jesus está na casa? Eu creio que Jesus está aqui. Você crê que tem milícias de anjos aqui nesse lugar? Eu creio que os anjos do Senhor estão aqui, ministrando bênção na minha e na tua vida. Eu creio que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, intercedendo por mim e por você. Eu creio. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Eu creio que quando eu saio da minha casa e eu decido vir adorar a Deus, cultuar a Deus, dançar, pagar mico aqui sem saber cantar, cantando, mas eu estou fazendo para o Senhor. E eu creio que o pouco que nós fazemos agrada o coração de Deus. Fortaleza é uma mentira na qual nós passamos a acreditar. Mas quando nós entendemos que a nossa guerra é espiritual e nós pegamos esses pensamentos que insistem em nos querer aprisionar, e todas essas mentiras que o inimigo lança, nós levamos cativos à obediência de Cristo, nós vencemos essas guerras. Por isso, irmãos, é muito importante pensar no que você anda pensando. Sabe, às vezes a gente já acorda com uma tristeza, sabe nem porquê. Às vezes você passou uma guerra espiritual na madrugada, você nem lembra, mas você foi ali afrontado espiritualmente pelo inimigo, e você já acorda ali atribulado, angustiado, e vem aqueles pensamentos negativos, sabe, de pessimismo, e você não guerreia aquilo com as armas espirituais. Você não declara a palavra, não substitui aquela mentira por uma verdade da palavra, e você vai alimentando, às vezes até vem na tua mente você ficar com raiva de pessoas que nem te fizeram nada, mas você ouviu falar que algo que aquela pessoa falou ou fez, você já toma aquilo para si, e você já começa a dizer, não, porque a Maria, ela é terrível, fofoqueira, porque deve ter falado mal de mim, não sei se falou, mas pode ter falado, e se falou, eu estou chateada, e não sei o que, e eu estou chateada, e vai e alimenta aquilo. Quando a pessoa chega perto de você, você já olha para ela assim, que foi? A pessoa diz, que foi? Não sei. Ela nem sabe o que tu alimentou o dia todinho, e tu trata mal alguém, que não tem nada a ver com a história da fortaleza que o inimigo criou dentro da tua mente. Pensar no que nós estamos pensando é muito importante. Algumas vezes, irmãos, nós nos encontramos amargurados. Algumas vezes nós nos encontramos com a nossa fé fragilizada por situações que aconteceram e que muitas vezes nem diz respeito a nós, mas a gente alimenta pensamentos. Você já parou, às vezes você está no ônibus ou de carro, e de repente começa a vir na tua mente, lembrar de uma pessoa que te feriu lá atrás, e você começa a lembrar, e aquilo vai, fica na tua mente o dia todo, e você vai ficando, sabe, revoltado, angustiado, depressivo. Repreende isso. São setas que o inimigo lança, são vozes estranhas do inimigo. Mas Romanos 12, capítulo 2, ele vem nos mostrar que nós necessitamos ter a nossa mente renovada. Porém, o evangelho, o cristianismo, não é um programa de modificação comportamental. Hoje eu li que Jesus me ama, então, a partir de hoje, eu acredito todo dia que Jesus me ama. Não é assim que funciona, não. Não é um programa. Eu preciso exercitar esse amor, eu preciso acreditar nesse amor, eu preciso colocar em prática esse amor. E aí eu vou falar aqui rapidamente. Segunda? Não, está parado não. Algumas mentiras que a voz do inimigo fala para mim e para você.
A primeira mentira, irmãos, que o inimigo ele sempre vai falar, vai sussurrar no teu e no meu ouvido, é a culpa e a acusação pelo passado, pelo seu passado, dizendo que hoje você está vivendo essa luta, essa dificuldade, esse deserto, por culpa sua. E ele é especialista em acusar e colocar culpa em nós. Ah, porque hoje você está passando por isso, porque você foi isso, porque você fez isso, porque você deixou de fazer isso, porque você... Culpa, acusação, e aquilo te oprime, aquilo te mata, te maltrata, te deixa, sabe, sem chão. Mas eu aprendi com a palavra de Deus, como nós já sabemos que ele é mentiroso e é pai da mentira, e nós precisamos dar um passo adiante. A Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que a gente insiste em dar ouvido para as acusações e para as afrontas do inimigo? Por que não acreditar nessa verdade que me garante que em Cristo eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram? Por que eu dou ouvido à voz do inimigo me acusando dia e noite? Gênesis capítulo 45, nós vamos encontrar ali José declarando para os seus irmãos que a culpa não era deles, de ter jogado ele no poço e ter vendido eles. Eu pergunto para você, será que você teria essa dignidade de José, de perdoar alguém que te fez passar anos e anos como escravo, sofrendo humilhação, entender que a culpa não foi dos irmãos, que foi permissão de Deus para que ele viesse viver o propósito de Deus na vida dele? Será que é fácil liberar perdão para quem te traiu, te maltratou, te magoou, e dizendo eu te perdoo, eu te libero desse mal, porque eu entendo que eu precisava ser tratado nessa área para viver o propósito de Deus? Isso é viver a palavra, isso é viver firme na palavra. José viveu firme na palavra, que ele entendeu que se ele guardasse a mágoa no coração dele, a família dele não ia ter a provisão do alimento para não morrer de fome. É muito forte, irmãos, falar de amor, falar de missões, falar de evangelho, falar de Jesus, mas não consegue perdoar o teu irmão que te traiu, que te magoou, que te ofendeu. Que amor é esse? Tão frajuto. Que amor é esse? Então, repreenda essa voz acusadora e de culpa, que diz, está passando necessidade hoje, a culpa é tua. Não. Tudo tem um propósito de Deus, eu só preciso me alinhar à vontade de Deus para viver o propósito dele nessa terra. Sabe uma outra mentira que a voz do inimigo fala muito? Não se sentir aceito. Muitas vezes nós não aceitamos quem nós somos. Você acha que Jesus não te aceita porque você tem muitas falhas? Eu já ouvi isso. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastora, eu passei uma situação muito difícil na minha casa. Eu estou lutando, eu estou indo para a igreja, eu estou me esforçando para mudar, estou estudando, estou lendo a Bíblia, estou orando, vou para os cultos, mas aconteceu uma situação na minha casa, que eu falei o que não devia, xinguei, briguei, fiz tudo errado, pastora. E aí sabe a voz que ela ouvia todo dia? Você não é digna de estar na igreja. Você é cheia de falhas, de defeitos, você dá mau testemunho. E a pessoa, o inimigo ainda usa pessoas para dizer, tu que se diz que é crente, está vivendo desse jeito. Só que é aquela coisa, eu preciso saber quem eu sou.
minha identidade. Eu não sou perfeita, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, mas eu luto, eu persevero. É isso que a gente tem que entender. Perfeito nós nunca seremos, mas precisamos ser verdadeiros. Não podemos ser hipócritas, não usar a graça e dizer: eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, então eu posso. Não, eu não posso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então cuidado, até onde eu posso ir e onde eu não posso. Se eu errar, eu me arrependo, peço perdão e prossigo, mas não vou ficar cometendo o mesmo erro todo o tempo. Então, aceitação. Jesus, ele te aceita como você é, mas ele quer que você seja transformado a cada dia pelo poder da palavra, do relacionamento com ele. Hoje, irmãos, graças à transformação que a minha mente vem sofrendo no decorrer desses anos, meditando na palavra, sendo ministrada, recebendo oração, pedindo transformação de Deus, eu estou livre desse lixo que o inimigo dizia para mim: você nunca vai ser feliz, você não tem jeito, você é impulsiva, você é isso, você é aquilo, que ele fica nos acusando. Mas hoje eu não aceito mais, porque eu entendo que eu tenho me esforçado. E hoje o meu termômetro é minha família, meus filhos, meu marido, que quando eu estou passando dos limites, né, pastor Hélio? Aí eu pego um puxãozinho de orelha: opa, para. Tem que estar atento também, tem que ser humilde. Uma outra mentira do diabo nos leva ao orgulho, de achar que eu estou sempre certo e está todo mundo errado ao meu redor. Isso aí é orgulho, né? Ouça a voz certa, irmãos, e renuncie às mentiras do inimigo na sua vida. Uma outra mentira, uma outra estratégia do inimigo é a mania de julgar os outros. Julgar os outros, julgamento pela vida dos outros, sabe? Cuidado, nós ficamos muitas vezes julgando as pessoas por pequenas coisas que elas fazem, que nos irritam, mas cada um de nós tem defeitos, às vezes até maiores que aquelas pessoas, mas nós esquecemos de olhar para os nossos próprios erros. Então, muito cuidado. Quando nós nos mantemos preocupados, irmãos, com os erros dos outros, o diabo está aplaudindo. Ele está dizendo: enquanto ele está preocupado com os erros dos outros, ele não reconhece os dele e não procura mudança, transformação. Então, a Bíblia diz que eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Então você precisa prestar atenção no que você anda pensando. Irmãos, tem tantas formas do inimigo atacar nossas mentes. E essa coisa de ficar olhando o defeito dos outros, defeito do marido, defeito dos filhos, defeito do vizinho, defeito do irmão da igreja, defeito do levita, de quem dança, de quem canta, de quem intercede. Fica olhando defeito de todo mundo. Tu viu fulano? Não, eu não estou falando mal não, só estou comentando. Queima, Jesus, a tua língua, porque isso não é de Deus. Negócio de só estou comentando é fofoca. Ficar apontando o dedo para os erros dos outros. Vai olhar para o teu tira-trave que está no teu olho, irmãos. A palavra de Deus diz: pare de ficar julgando o comportamento dos outros. E aí, eu quero te perguntar o seguinte. Eu vou usar o pastor Ed hoje aqui. O pastor Fábio já foi de manhã. Digamos que o pastor Ed, como tem alguns irmãos aqui, né? No final do culto ele diga assim: igreja, irmãos, não vale para quem está assistindo pela live, só para quem está aqui na igreja, tá? Todo mundo vamos para a pizzaria, que eu vou pagar hoje. O pastor Ed dizendo: olha só, hoje eu estou na pizza, o negócio vai ter que rolar depois do cachorro quente aí da cantina, uma pizza. Digamos que o pastor Ed diz isso. Todo mundo, irmãos, levanta todo mundo, vamos todo mundo para a pizzaria. Aí chega lá, faz aquele mesão e o pastor Ed diz assim: é por minha conta, irmãos, pode escolher, o cardápio está aí, o que vocês quiserem. Toma posse aí, pastor Ed.
Só tem um problema. Só tem um problema. O pastor Ed, ele ainda não recebeu assim a renda dele, e ele está com pouco dinheiro no bolso. Mas ele disse que era para todo mundo escolher o que quisesse, amém? Aí o que acontece? Você vai escolher o quê? Aquela pizza de 4 queijos que só tem mussarela? Ou aquela pizza à moda da casa, com banana, com borda recheada, que é um pouquinho mais cara, né, irmãos? Aquela carne de sol. Mas aí o pastor Ed, no coração dele, ele diz assim: meu Deus, faz com que os irmãos só escolham a portuguesa ou calabresa, que é mais barata. Meu Deus, não deixa eles escolherem o mais caro, não. Aí eu pergunto para você, o que foi que ele falou para todo mundo ouvir? Pode escolher o que quiser. Ele não falou que ele era para escolher só calabresa e portuguesa, né? Mas no coração dele, vendo as condições do bolso dele, o que ele disse? Meu Deus, não deixa escolher o mais caro, deixa escolher o mais barato. Eu pergunto para você, o que foi sincero nessa atitude do pastor Ed? O que ele falou com a boca ou o que ele pensou no coração? Pensou no coração. Aí eu pergunto para você agora, o que você tem falado com a tua boca, mas o que você tem pensado no teu coração? Irmãos, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas às vezes não é não. Tu fala uma coisa e tu está pensando outra. Quantos aqui já passaram por alguma situação assim, de um irmão novo convertido, no primeiro amor chegar: eita, hoje eu recebi minha vitória, Deus abriu aquela porta de emprego que eu estava pedindo. Aí está lá o irmão que está há 5 anos na prova, diz amém, glória a Deus, mas no coração ele disse: como assim, Deus? Esse cara chegou ontem, já recebeu a vitória, e eu estou aqui há 5 anos na prova e não recebi a minha. Qual foi a sinceridade dele? O que ele falou? Glória a Deus? Ou o que ele pensou no coração? Pensou no coração, gente. Tem que ter cuidado, pensar no que a gente anda pensando. Criticar, julgar por um comportamento, às vezes, que a pessoa tem ali, não sabe a história, não sabe o que ela passou. E outra coisa é a falta de perdão. E aqui eu vou já, 2ª vez, para encerrar. Falta uma, hein? Não, foi a 2ª agora. Uma outra estratégia do inimigo, além de tudo isso, culpa, acusação, aceitação, essas mentiras todas, essas vozes malignas, é a falta de perdão. Tem gente que está no deserto há anos e anos, porque não perdoa. Não perdoa. Prega o evangelho, ganha alma para Jesus, faz tudo, mas se tocar no nome da missionária Gorete, brincadeira, não é senhora não, Maria, tocou no nome da Maria, que cometeu algo lá atrás, há 10 anos atrás contigo, essa aí não vale nada, é crente só de aparência. Gente, falta de perdão. E o inimigo pisa, vida financeira fracassada, vida sentimental, doença na família, tudo de errado, dá tudo errado, depressão, desespero, falta de perdão. E a pessoa se conforma, ainda diz assim: é a vontade de Deus. Não é não, não é esse Deus que eu sirvo não. O Deus que eu sirvo é um Deus que diz que eu vou comer o melhor dessa terra. E se eu ainda não cheguei lá, eu vou me esforçar para chegar. Mas eu não vou aceitar as mentiras do diabo querendo enterrar os sonhos de Deus na minha vida por falta de uma atitude minha. Falta de perdão traz maldição. Deuteronômio 11, 26 e 28 diz que
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. Irmãos, toda pessoa que vive debaixo da bênção de Deus é aquela que cumpre os mandamentos do Senhor. E quando é que a maldição chega na vida de uma pessoa? Doendo meu ouvido. Quando é que a maldição chega na vida de uma pessoa? É o momento em que ela passa a desobedecer a voz de Deus. Ah, mas aí tem aquela teologia que diz que não tem maldição mais sobre a vida de quem é nova criatura, é só bênção. Amém. O problema é que eu e você, como eu já disse, nós temos uma vida espiritual e nós temos uma vida emocional. Nós temos uma vida financeira, nós temos uma vida familiar, nós temos várias áreas da nossa vida. Quando você chega no médico para um check-up, qual é a primeira pergunta que o médico faz para você? É sobre a sua família. Ele pergunta assim: seu pai e sua mãe são vivos? Sim. Eles têm algum tipo de doença? Pergunta ou não pergunta? Seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, alguém morreu do coração, alguém já teve câncer. Não tem essas perguntas? Por quê? Por causa da hereditariedade. Não é verdade? O médico pergunta isso, a medicina faz isso. Aí eu pergunto para você: você já viu casos em famílias que o pai ou a mãe teve depressão e o filho tem também? Mas é crente. E aí? Por quê? Irmãos, a gente precisa entender que nós temos uma vida espiritual. E nós precisamos tomar posse no reino espiritual, reivindicar aquilo que Jesus já conquistou. Nós precisamos rejeitar a toda e qualquer maldição se nós estamos na obediência e vivendo na presença de Deus. Agora, não quer dizer que nós sejamos livres das provações. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, mas o que odeio. No versículo 18 ele diz: porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha que coisa forte. Versículo 21. Então, assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. E por fim o versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você sabe o que Paulo está dizendo? Que ele, como um filho de Deus, tinha o seu espírito forte, perfeito. Porém, existia uma situação que afetava tanto a sua vida, que ele chegou a dizer: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aquilo que está na carne, aquilo que está no sangue, é algo que nós precisamos vencer e guerrear espiritualmente também. Sabe,
O que afetou os nossos pais espiritualmente não pode mais nos afetar. É verdade, porque toda maldição é quebrada em Jesus Cristo. Mas, ao longo desses anos, dessas 2 décadas na obra de Deus, eu tenho visto que emocionalmente, fisicamente e financeiramente, muitas pessoas que vivem no Evangelho, que vivem na igreja, ainda são afetadas por aquilo que ocorreu nas suas famílias. São pessoas que vivem num contexto tão desagradável, miséria, sabe? Só fracasso. Você já viu que na sua família, às vezes, você é aquela pessoa que prosperou, mas você tem mais 5, 6 irmãos que não prosperaram em nada, que não conseguem vencer algo que veio lá do passado. Quantas pessoas, irmãos, que acabam desenvolvendo doenças que o pai, a avó teve, porque aceita aquilo, não rejeita, não procura ter uma vida saudável. Se você sabe que fisicamente, fisiologicamente, você tem tendência para hipertensão, porque teu pai, teu avô teve, é DNA, é sangue, não é nada de maldição hereditária espiritual não, é da carne, é da terra. O que você vai fazer? Procurar ter uma vida saudável, procurar se alimentar melhor, procurar caminhar, para não sofrer as mesmas consequências que estão lá atrás. Nem tudo é espiritual. Vamos parar de espiritualizar tudo e vamos ter atitude. Amém? Você pode reverter a maldição em bênção para viver o melhor dessa terra. Só depende de mim e de você. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu quero te convidar a declarar comigo. Declarar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Que a partir de hoje você decide ouvir a voz de Deus. Que a partir de hoje você não vai mais dar ouvidos aos pensamentos que o inimigo tem lançado para querer paralisar a tua vida, a tua fé. A partir de hoje você vai receber e tomar posse das bênçãos que o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. Se existe algo financeiro, problema financeiro, começa a declarar e a profetizar a bênção, para que o Senhor venha abrir as portas, sim. Se é na tua vida familiar, começa a declarar a vitória. Não aceita, não se conforma. Você já venceu através do que Jesus venceu na cruz do Calvário. Então eu quero te convidar a declarar comigo a seguinte palavra profética sobre a tua vida. Coloca a tua mão no teu coração e declara assim: Senhor Jesus, eu decido ouvir a voz de Deus e recebo a tua bênção completa em todas as áreas da minha vida. Eu rejeito, eu repreendo todo ataque do inimigo. Eu rejeito toda forma de malignidade, de doença, de câncer, de hipertensão, de diabetes, de Covid, de doenças emocionais, depressão, medo. Eu rejeito mentiras, adultério. Eu rejeito a escassez financeira. Eu rejeito a maldição de filhos rebeldes. E todo mal que exista em oculto na minha família, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a adorar nessa noite. E comece a pedir para que o Senhor venha purificar os teus pensamentos. Que essas vozes que até hoje tentavam
paralisar a tua fé, a tua vida, te levando a desacreditar do poder de Deus. A partir de hoje, essas vozes não têm mais nenhuma autoridade sobre a tua vida. Somente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, é a voz que você vai ouvir, audível, claro. E todos os dias você vai declarar o poder da palavra para repreender toda mentira de Satanás, declarando as verdades que estão escritas na palavra de Deus.